Tá gravando, Will? Manda a bala, meu irmão. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Nós noite. somos aqui da Impacto Trade. Meu nome é William, mais conhecido aí pelo pessoal como Will, né? Já sou trade há 5 anos, né? Atuo com foco em mini índice e em criptomoedas, né? Nós aqui trabalhamos com 6 modelos comportamentais de negociar na bolsa, né? E hoje eu vou passar um para vocês. Tá? Primeiro, eu só vou dar uma dica, né, sobre como gerenciar uma conta pequena, né, para que assim você consiga administrar a conta de vocês para não devolver quebrar a banca rápido ou estar operando sem ter uma clareza, né, do que vocês estão fazendo, porque a nossa conta ela é como se fosse uma empresa, né? E o ativo que você escolhe é como se fosse um produto. Então, todo produto ele tem uma forma de negociar, né? Não é de qualquer modelo, né? Então, dentro desse conceito, né, eu busquei padrões comportamentais que me auxiliassem nas tomadas de decisões para que minha conta crescesse ao contrário de diminuir, certo? Vamos lá. Peguei, peguei uma continha aqui de exemplo, uma conta inicial de R$ 500, né? Moderado, né? Normalmente, a gente se fala em 2%, mas quem tem uma conta de R$ 500, R$ 1.000, 2% de risco não tem condições, né? Porque é muito pequeno os 2% para negociar num mini índice, né? Então, eu pego aqui R$ 500 pelo moderado, eu divido esses R$ 500 por 10 dias, né? Vai me totalizar R$ 50 de loss diário. Esse loss diário, eu divido ele por 3 operações com stop de 15 pontos, certo? Deu R$ 50 de loss do dia para a banca, para a conta e inicia um novo dia, né? Sendo que a gente vai ter 10 dias para trabalhar com o mesmo volume. O interessante de uma negociação na bolsa é o quê? Se você amanheceu ali o pregão, iniciou o pregão, você opere com a mesma mão durante todo o tempo que você está negociando. Porque caso você ganha com um, quando você alavanca para 5, 6, você devolve tudo, então não é vantajoso. No longo prazo, isso prejudica, entendeu? Te traz para o negativo. Uma continha pequena mais agressiva, né, a gente divide por 5, né? Que daria R$ 100. Opa. Daria R$ 100, R$ 500 de banca, 5 dias. Nós negociaríamos 3 vezes, né? 3 negociações de loss, nós fecharia o dia e já operaríamos com 2 mini contratos, colocando em risco R$ 30 por operação e R$ 100 de prejuízo diário. Isso é um cara mais Certo? agressivo, né, Will? Porque assim, R$ 500, R$ 100 já dá 20% da banca, Sim. né? Então, você vai pegar aí a média de apenas uma semana, 5 dias, né? 5 dias de negociações. Porém, nós que somos traders, a gente tem que visar, no mínimo ali, o mês, né? Ou seja, você tem que ter lá, se você tem R$ 1.000, você divide ali por 20 dias, você vai conseguir trabalhar 20 dias consecutivos com a mesma mão, né? Isso vai te trazer uma tranquilidade, né? E assim,
quando você perder, você vai perder com a mesma quantidade. Quando você ganhar, você vai ganhar com a mesma quantidade. Né? Porque não é vantajoso você operar com a quantidade e perder com a quantidade maior. Né? Então, eu utilizo o renko, né? Pelo fato de eu ter bem precificado o meu risco. Porque o renko são todos no mesmo tamanho, né? Então, automaticamente, o meu risco vai ser sempre o mesmo. É. Certo? A gente tem um operacional, Will, que a gente, do Frankenstein, que ele usa o gráfico de P, que ele é muito parecido com o de Renko, né? E ele tem pré-definido o box como stop, né? Isso auxilia bem, e é o que o Will está passando aí para vocês, né? Com o gráfico de Renko, ele faz a mesma situação. Isso, porque quando você tem um gráfico antemporal, né? Por exemplo, o de pontos, você consegue ali precificar o seu risco, né? Se você hoje você fez uma operação e tomou um stop, então você tomaria um stop de uma única barra. Porém, se o trade andasse a seu favor, você ganharia ali 2, 3 barras, né? Como exemplo. Assim, no longo prazo, te dá uma curva de ganho, né? Bem mais proporcional do que um gráfico de tempo. Porque o de tempo, às vezes, um candle ali, ele está com 200 pontos, às vezes está com 150 pontos. Então, você nunca tem calculado, precificado o seu risco de uma operação. E o gráfico de renko e ponto já está bem precificado. Certo? Correto. Certo ou não? Certíssimo. Então, para o mini índice, né, eu utilizo o gráfico diário, né? O gráfico que eu negocio, que eu faço as minhas negociações, você pode usar ele com indicadores ou sem indicadores. Eu utilizo com indicadores. Utilizo o Ishimoku, MACD, saldo de agressão, média móvel, né? E o período do renko, eu utilizo ele com 7R, que seria 35 pontos, né? Negociamos sempre a favor da tendência e o meu risco sempre será 75 pontos. Então, o 7R, ele prolongado com o pavio, ele vai dar esses 75 pontos, Will? Ele dá um pouquinho a mais. Às vezes ele dá 80, às vezes dá 90. Só que assim, como nós trabalhamos com um padrão, né? E o nosso operacional é com foco naquele padrão, então se eu entrei na operação com o volume direcional e a barra ela retorna, automaticamente o que tinha ali para mim entrar já se desfez, né? Então não há necessidade de eu colocar o meu stop lá no fundo do pavio, porque eu estou entrando por acreditar que aquele movimento ali que surgiu seria ou uma realização de algum play, né? Aí você consegue visualizar ali pelo saldo de agressão que se aquele candle lá do padrão que eu vou passar para vocês, se aquele candle é uma exaustão, se é uma tentativa de reversão, porque assim, como todos sabem, o preço ele só se move pelo delta, certo? Que seria a diferença da compra para a venda. Então, esse detalhe que a gente analisa, se o delta está a favor e a barra vem contra, automaticamente ele já perdeu ali para nós o sentido daquela operação. Então, automaticamente a gente já estoparia. Às vezes nem estoparia os 75 pontos total, às vezes um pouquinho menos. E quando a operação dá certo, nós seguramos o stop no fundo de cada pavio,
As barra, barra. Cada barra que surgir, que ela fechar a favor do movimento, nós subimos o stop para o fim do pavio, para dar continuidade enquanto o volume direcional estiver indo, nós estamos no trade. Você vai se assegurando o stop gain, né? Isso. Porque assim, o gráfico de Renko, diferente de outros gráficos, é muito se comentado que o gráfico Renko é um gráfico de tendência, né? Mas a realidade é que o gráfico Renko, ele é um gráfico de direção, né? Ou seja, enquanto o movimento está na mesma direção, ele está andando, ele está tendo saldo. A partir do momento que ele vira e não dá mais continuidade na direção, ele reverte para a direção contrária, né? E no longo prazo, né, na tendência secundária ou primária, que ele se trabalharia na subida e na volta, né? Ou seja, ele fazia uma pernada de alta, uma pernada de baixa, uma pernada de alta e uma pernada de baixa. Só que assim, quando ele está na mesma direção, os candles são das mesmas cores, ou seja, são compradores ou vendedores. Entendi. Certo, Alan? Certinho. Certo. Ô, Will, qual os indicadores que você usa aí? Que você começou a falar aí. Se você usa todos esses indicadores? Tá, eu uso o canal de Keltner, né? Eu uso aquela famosa matemática chamada Φ, né? Que eles chamam mais de Φ ao cubo. E uso o saldo de agressão e, assim, me especializei em Ishimoku, né? Que hoje é o meu indicador principal na tela. E o MACD eu plotei ele direto no meu gráfico, baseado no Φ ao cubo. Aí não há necessidade de eu estar olhando ele em outra janela. Já... Dicas mais importantes para começar Entendi. e logo depois, o Centro de Jornalismo. Já plantei ele no gráfico. Certo? Uma dúvida que me surgiu aí. No caso, você deixa o trade rolar até o momento que ele está a seu favor. Na hora que ele surge o box que vai reverter, você zera a operação. Nesse caso, assim, o stop ele vai subindo barra, barra, 5 pontinhos abaixo de cada pavio que tiver indo a nosso favor. Você vai dar exemplo aí, né, Will, no gráfico? Vou dar um exemplozinho para vocês. Ô, Will, não acontece de ele voltar e continuar o movimento depois? Não, assim, se ele voltar e continuar o movimento, beleza, eu estou fora da operação, não estou em risco. Entendeu? Quando você faz o seu planejamento lá, que você pegou a sua conta, você dividiu ela para a quantidade de dias que você quer tá operando e a quantidade de dias que você acha que você, no longo prazo, você pode ter um desenvolvimento melhor. Se naquele dia surgiu lá as suas 3 operações negativas, beleza, amanhã é um novo dia, né? Se você está operando e o mercado está indo a seu favor, maravilha, você permanece até aonde o mercado ir com você. Enquanto ele estiver sendo favorável para você, você entra na operação. Você continua operando. Lembrando que assim, a dica que eu dou para as pessoas que querem aprender e querem operar é assim: você tem lá um limite de perca de R$50, certo? Só que você começou a negociar, né? E aí você de 0 a 0, você conseguiu uma lucratividade ali de R$70, certo? E aí, por alguma coisa, ou de fato pelo próprio mercado, acontecer de você, daqueles R$70, você devolver 50,
automaticamente o seu stop loss diário é R$ 50. Se tem 70 na sua conta, o dinheiro já é seu. Então, se o stop é 50, atingiu 50, você para o dia com 20. Entendeu? Entendi. O dinheiro que entra na sua conta é seu, então você tem que valorizar ele. Isso te dá uma tranquilidade. Se você seguir o plano, o planejamento certinho, no longo prazo, você consegue atingir o alvo que você estipulou. Ô Will, Oi. tirar uma dúvida aqui. Para dar uma reversão aí quando está numa tendência aí, o Renka aí tem que dar o dobro do tamanho. Não, às vezes ele passa um pouco do dobro. Mas Entendi. no caso, a reversão, eu tenho um padrão para reversão, né? É um pouco diferente desse. Esse aqui seria um padrão de continuação de movimento. Entendeu? Este operacional que eu passo para vocês, eu já cheguei a ter no mês 96% de taxa de acerto nele. Altíssimo, né? Legal. Por quê? Porque ele já me mostra de início a direção do movimento, né? Então, ele vai ter uma esticada ali de 3 a 5 candles, né? No mesmo sentido. E vai haver este candle aqui no caso da venda, este candle aqui, às vezes o saldo dele é bem pequeno, né? Se você está acompanhando o saldo de agressão, você vê que ele desce negativo, com saldo negativo, bom. Quando chega nessa região aqui, que ele vai dar continuidade, entra aqui força compradora, né? E aí reverte. Só que quando ele reverte aqui, esse candle aqui, que é o dobro do tamanho, normalmente o delta dele é bem inferior ao anterior, né? Entendi. Então, ao haver essa tentativa de rompimento para dar continuidade para cima, entra a força vendedora, né? E fechando aqui abaixo, nós entramos vendendo com stop aqui. No caso, 75 pontos. Esse é um padrão de continuidade do movimento, né, Will? Que você está passando. Isso. E o volume de compra ele foi inferior ao volume de venda nessa situação que você está explicando. Seria isso, então? Exatamente. Entendi. Então o volume do delta de venda, no caso, continuaria forte. Continuaria forte. Eu vou mostrar para vocês aqui a formação dele e depois nós vamos lá para o gráfico ver alguns exemplos de hoje, como é que foi. Show, man. Show. Beleza. Beleza? Vamos lá. Supondo que o mercado aqui ele vinha numa tendência de baixa e aqui vinha numa tendência de alta, certo? Correto. Então, o primeiro candle de reversão, né? Aí você pode ver que essa esticada ela é de 3 a 5 candles para você entrar na operação, né? Para dar continuidade no movimento. Você vai ter que estar olhando, vocês, ali, a hora que formar o padrão de continuidade, a distância ali entre todos os suportes, né? Ver se tem um espaço que o mercado possa correr, entendeu? Se Uma tiver correção. se tiver um suporte muito próximo, já não daria para você, já ficaria esperto para não dar tanto a continuidade assim. É um padrão Exatamente. tão longo, né? Correto. Porque se está muito próximo ali, o máximo que você poderia fazer é um scalper, 25 pontos, 30 pontos, né? Vamos lá. Ele vai começar a surgir, ele forma 3 candles, você já fica de olho ali no saldo, né? Olha a tendência, se está a favor da tendência, né? 4, formou. Quando forma que fecha este candle, né? Ele já aciona para a gente um alerta, né? Porque houve uma tentativa de continuidade e aí é revertido, né? Nós já ficamos de olho. Como todos os candles
é do mesmo tamanho, né, automaticamente nós já sabemos qual região aqui de colocar a nossa entrada, né? Certo? Então, esse candle seria o candle de sinal. A gente olhar que ele tentou romper e volta. E quando ele voltar aqui, nós colocamos o start de compra, as entradas ou o start de venda, tá vendo? Sempre 5 pontinhos acima do fechamento. Ou seja, eu olho aqui este candle, o candle 4 aqui, né? Coloco 5 pontinhos acima a minha entrada, né? O meu stop eu posso colocar aqui 5 pontinhos abaixo. Visando o quê? Qual que é a visão desse trade? O gráfico. Você vai usar o rompimento no caso aí, né? Isso. Mas o detalhe de quem se opera gráfico é se atentar aos detalhes, né? Este candle aqui, ó, ele já foi rompido. A mínima aqui já foi rompida, né? Ou às vezes ele fica em linha reta, ou seja, aqui se tornou um pequeno suporte, né? Agora, se ele for menor do que este candle aqui, menor, então automaticamente não houve uma força vendedora ainda. Pode ser que ele volte aqui e aí ele reverta novamente. Mas essa desproporção entende o quê? Que ele perdeu o fundo e aí ele volta, né? Então não concretizou aqui uma reversão, certo? Então, o pavio aí, ele superior ao anterior, né? Ele confirma para mim que houve a força realmente vendedora forte, mas a compradora se sobressaiu. É mais ou menos isso. Exatamente. Bacana, Will. Não sabia dessa, cara. Alguma dúvida? Vivendo e aprendendo, né, velho? Então, ao acionar a nossa entrada, né, no caso seria este candle, nosso stop vai permanecer lá em cima. Ao fechar esse, nosso stop desce 5 pontinhos acima desse pavio. Nesse momento, nós ainda estaríamos em risco, né? Teria um risco aqui mais ou menos 40 pontos, 45 pontos. Ao dar continuidade, nós já descíamos o stop para o final da próxima barra e assim até que revertesse o movimento e tiraríamos nós da operação. Entendeu? A verdade é que você tem, além de você ir puxando o seu stop, você diminui risco, né? Ou o risco em relação ao prejuízo, né? E no momento que ele já começa a ficar positivo, você já está seguro praticamente na operação e consegue às vezes pegar uma tendência longa no movimento, né? Então, mesmo que às vezes, de vez em quando eu entro e estopa, mas você tem que entender que a hora que chegar um movimento longo, você vai pegar ele. Né? Exatamente, porque ó, o risco maior, ele está somente na primeira barra, né? Que é o risco de você tomar um stop completo, né? Stop 75 pontos. Só que ao surgir a próxima barra, o seu risco ele já cai praticamente pela metade, né? Ele sai aqui de 75 pontos, às vezes para 40, né? Às vezes, se aqui conforme tiver muita força vendedora ou o movimento for rápido, né? Ou seja, conforme a agressão, né? No caso dos compradores ou dos vendedores, você consegue ver também pelo gráfico sem precisar usar indicadores. Quando o movimento ele é forte, os pavis são pequenos. Quando o movimento é lento, os pavis são grandes. Entendeu? Se o movimento está subindo, se o movimento está subindo, o candle surgiu, e aí ele desce e volta. Então, esse percurso aqui foi onde houve muita briga, no caso, vendedores com compradores. Quando só um tá na frente, está no controle, os pavis, eles são bem pequenos.
porque no caso da compra, os compradores não dão espaço para os vendedores, aí o movimento ele vem com pouco pavio e com velocidade. Entendeu? Se você está numa operação, você está numa tendência, e aí começa a surgir pavis grandes, automaticamente você já tem a obrigação de se proteger ou sair do trade, porque está havendo muita briga na região. Tá entrando a contraparte, né? Isso. Interessante isso aí, que você já fica esperto para não tomar uma estopada, né? De repente, ó. Exatamente. Só que, assim, como você tem um padrão, eu chamo isso de padrão comportamental, né? Esse padrão, ele funciona se você operar só ele, operar certinho, com tranquilidade, já tiver uma experiência, treinar ele vai te dar aí 90%, 96% de taxação de acerto, né? E assim, quando você toma um stop, você vai tomar um stop, às vezes pequeno, às vezes cheio, mas quando ele te dá, no longo prazo, ele te dá uma lucratividade boa, né? Então, compensa você acreditar, né, na primeira barra que após entrar aqui, acreditar no padrão, né? Lembrando que para você ter conforto em operar, você tem que fazer aquela regrinha que eu passei lá no começo. Você tem que ter já precificado o seu stop loss diário, o seu stop por operação. Então, quando você entra na operação, você já está tranquilo, pois está dentro do seu conceito, está dentro do seu operacional, do seu planejamento. Certo? Will, aí no caso aí você entra sem ordem, sem ponto fixo, né? Você deixa até onde ele te levar, no caso, né? No caso do 7R, ele não dá operações assim muito longas, né? Esse padrão você vai utilizar em qualquer tempo gráfico do RENCO, né? Lá 7R, 14, 15. Eu utilizo o 7 e o 14, né? Às vezes o 7 e o 12, mas assim, se você quer pegar movimentos como 600 pontos, 500 pontos, aí você sobe ali o seu gráfico para 20 pontos, 20R no caso, né? Lembrando que o stop também fica caro, né? Se o alvo é longo, seu stop fica Porque caro também. aqui, neste operacional aqui, nós vamos buscar o que o mercado proporcionar para a gente. Enquanto ele está dando pavio e está seguindo para frente, a gente vai subindo o stop até onde ele der, né? Lembrando que, assim, a média de lucratividade de movimento de 7R no mini índice, o máximo que eu já cheguei a pegar foi 350 pontos. Só, assim, às vezes, quando tem, que não é normal, né? Dias que tem alguma notícia, alguma coisa, que aí surge esse padrão aí, você consegue pegar um valor maior, 500 pontos, 600 pontos com 7R. Que ele desce muito direto e com força, né? Não dá pavio muito grande e você vai apertando, apertando, até que volte e tire você da operação. Vocês entenderam certinho o padrão? Sim. Esse padrão de continuidade, Will, a gente normalmente ele é alongado, porque veja bem, o mercado ele trabalha sempre a maior parte do tempo em consolidação. Então, quando você vai pegar uma linha de tendência, independente do gráfico, no caso do Renko que o Will usa, a gente sabe que ele consolidou, ele tende a andar bastante. E se você consegue pegar esse padrão da forma que ele passou, provavelmente você vai pegar um movimento longo. Não é mais ou menos isso, Will? Mais ou menos isso, né? E assim, sempre trabalhar a favor da tendência, né? No caso, vocês podem colocar uma média de 9 períodos, a média de 21, que é o padrão internacional, né? 9, 21 e 200, né? Uhum. No caso do Ishimoku, ele é 9, 26 e 52.
Vamos então para o gráfico? Vamos, ô, Will, se cair a terminar a gravação aqui, eu vou entrar novamente, vou enviar o convite novamente, a gente entra novamente aqui para estar fazendo a gravação, tá? Que talvez esteja no vencimento aí do tempo. Positivo. Tá? Você tem 4 minutos aí para você dar um oi. Quer então finalizar essa e abrir outra? Quer tirar alguma duvidinha? Quer colocar um gráfico já? Ele pode colocar. Ô, Will, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que compensa fazer parcial, né? Ser operacional ou não? Cara, a visão é para cada um, né? Eu, como já gosto de pegar a continuação, a partir do momento que eu já saí do risco, até onde ele dá para mim, eu aceito. Eu não gosto de fazer parcial, porque enquanto o volume está direcional e está indo a meu favor, eu não faço, né? Eu não faço parcial e também não faço preço médio para trás. Meu stop, ele fica ali, às vezes o dedo coça para tentar tirar, mas não tiro. Já, porque assim, são padrões que eu estipulei, porque eu fui muito ansioso, né? Então, esses padrões que eu identifiquei no gráfico de Renko e pontos, ele me dá uma tranquilidade, né? E aí que entra a questão que eu falei para você lá. Você tem um padrão. Às vezes, você vai levar um stop cheio, porque na hora que você estiver ganhando, você vai dividir. Isso é verdade. Né? É por esse motivo que... Aqui com 200 contratos, a mão coça, né, Will? E coça, filho. Com 500 também coça, treme até a mão, Alan. Treme até a mão, né? Nem fala. Beleza, vou abrir o gráfico, eu vou mudar a tela de lugar aqui, tá? Tá, joia. Se cair, eu já te envio o convite novamente, a gente já inicia de novo. Beleza. Tá a tela do Renko? Sim. Sim. Deixa eu tirar esse aqui. Beleza, ó. Vamos começar pelo diário, certo? Ou eu acho que era bom você segurar um pouco, porque ele vai terminar aqui a gravação, e aí a gente faz a próxima gravação já você explicando o diário aí, né? A marcação de pontos e tudo. Né? Pessoal, alguma perguntinha rápida aí para o Will tirar dúvidas? O Estimoca aí, qual que é a configuração? 9, 26 e 32? 9, 26 e 52. É a padrão mesmo do que vem nele. Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então vamos aguardar aí a hora que você estiver operando aí pra gente ver aqui. Will, fala para eles qual que é a sensação de operar com 500 contratos numa mão. Explica para eles aí, a hora que a boletinha tá chegando lá nos 32K. Cara, eu vou falar um negócio para você. Assim, quando tá subindo, você fica até um pouco ansioso, né? Para que o movimento ande, né? Às vezes você faz uma operação aí com 500 contratos, que você fica posicionado mais ou menos 1 hora. Quando você finaliza ela, parece que você trabalhou o dia inteirinho e tá super cansado. Mas tomou uma surra, né, Will? É isso mesmo. Sem contar assim que a garrafa de café aqui vai umas 3 quando eu tô operando grande. É o que eu falo para eles, tem que estar preparado psicologicamente, né? Eu já cheguei a girar em torno disso aí, mais ou menos, de 600 a 700, dependendo da mão, porque o meu é giro.